Saudações, meus caros estudantes do terceiro período de Medicina do UNESC. Meu nome é Luciano Duarte e nós vamos bater um papo sobre aspectos neuroanatômicos associados à clínica. Sim, esse é o título. É extremamente complexo o assunto que envolve esse título e, claro, não conseguimos, obviamente, extinguir todo o assunto, né? Até porque muitos dos fenômenos da neurologia não estão extinguidos, né? Não estão terminados, não estão finalizados, muito longe disso. Muito se avançou, mas ainda há muito o que fazer. Uma das coisas muito interessantes na especialidade da neurologia é o fato de a sua anamnese e o seu exame físico serem valiosíssimos para a busca do diagnóstico na neurologia. Bom, vamos bater esse papo. Eu estou incumbido de fazer essa relação com vocês e, desde já, o portal está aberto para vocês fazerem comentários no fórum. Eu estarei lá na hora da aula de vocês. E, enfim, vamos bater esse papo aqui. E meu objetivo é provocar vocês a leituras complementares nos tratados de neurologia, nos artigos científicos. Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu começo assim. A abordagem dos pacientes com sintomas neurológicos ocorre de uma forma denominada método neurológico, que consiste em... Então, vejam, pessoal, a minha preocupação é fazer com que, desde já, vocês tenham a ambição pela abordagem dos pacientes com sintomas neurológicos, até porque esses sintomas são diversos. Muito se tem a avaliar no paciente neurológico, dentre outros, equilíbrio, motricidade, sensibilidade, trofismo, reflexo e tantos outros aspectos. Mas veja, o método neurológico, né, numa forma adequada, quando se vê em pacientes com sintomas neurológicos, consiste no seguinte: identificação da localização anatômica da lesão ou das lesões que causam sintomas neurológicos. É importante, pessoal, esse aspecto de se localizar, de se perceber qual é a localização anatômica da lesão. É lobo temporal? É lobo insular? É lobo límbico? É o corpo caloso? São os ventrículos laterais? É o tálamo? É a cápsula interna? Então, nós temos uma gama de estruturas, de regiões, né, muito importantes no encéfalo, na medula espinal, que não se precisa aqui fazer destacar a importância destes. Então, eu preciso, em primeiro lugar, identificar a localização anatômica, identificação da fisiopatologia envolvida, todo o processo, né, decorrente da doença, como essa doença se processa, como ela se desenvolve. Isso é muito importante para eu ter em mente com esse paciente de sintomas neurológicos. Geração de um diagnóstico diferencial. Certamente, desde a identificação da fisiopatologia até a geração de um diagnóstico diferencial, isso me exige ter um leque de hipóteses diagnósticas que eu tenho que ir eliminando para chegar ao menor número possível de hipóteses diagnósticas e não perder tempo com esse paciente tão diferenciado. Seleção de exames específicos e apropriados, né? Se nós seguirmos esses passos, normalmente nós teremos uma precocidade na chegada do diagnóstico, o que não quer dizer pressa, e ao mesmo tempo eu vou gastar menos dinheiro, né, pedindo uma série de exames, quando eu posso especificar o meu desejo de solicitar o exame apropriado. E é claro, pessoal, e sobretudo, o meu paciente não pode esperar. Esse atendimento tem que ser excelente e a gente tem que tentar chegar ao máximo de acerto nesse diagnóstico e o mais rápido possível. Bom, identificar a anatomia e fisiopatologia da lesão pela obtenção cuidadosa da história e um exame neurológico preciso reduz significativamente o diagnóstico diferencial e, portanto, o número de exames necessário. Óbvio, né, pessoal? Falamos no slide anterior sobre tempo, sobre meu paciente com uma atividade
anormal neurológica se processando, né? Dinheiro. Sim, nós temos que abordar as questões socioeconômicas também, porque elas encontram-se num contexto do ser humano que é biopsicossocial. Para identificar a localização anatômica, o examinador considera questões como: a lesão encontra-se em uma ou múltiplas localizações? A lesão está confinada ao sistema nervoso ou é parte de uma doença sistêmica? Nós sabemos que o diabetes, que a hipertensão arterial sistêmica, tem aí elementos colaterais que podem levar a questões neurológicas. Que parte do sistema nervoso foi afetada? Central? Periférica? Então, são questões que parecem óbvias, pessoal, mas que, se seguidas, organizam uma linha de pensamento e dão agilidade e praticidade à chegada no diagnóstico neurológico. As partes específicas do sistema nervoso a serem consideradas incluem o córtex cerebral, que é a área nobre de comando do nosso encéfalo, né? E daí vocês vão lembrar giro pré-central, giro pós-central, área motora suplementar, área pré-motora, área somestésica no giro pós-central, o lobo occipital que guarda ali as questões visuais, né? Sulco calcarino que tem ali no lobo occipital, cujos lábios apresenta ali o córtex com interpretação visual, a área de Broca, a área de Wernicke, giros temporais transversos, né, com a sua área ali de processamento auditivo, e não pensar simplesmente, pessoal, que essas áreas, né, são cada uma por si comandando essas situações que eu acabei de descrever. Não, nós temos uma rede neural complexa, mas nós temos essas referências. Então, o córtex cerebral, a substância branca do telencéfalo, que guarda ali corpo caloso, comissura anterior, comissura posterior, cápsula interna, dentre outros. Núcleos da base, né? Os núcleos da base, caudado, putame, lentiforme, globo pálido, substância negra, substância subtalâmica, núcleo subtalâmico, quer dizer, né? O próprio tálamo, o cerebelo, tronco encefálico, ponte, bulbo e mesencéfalo. 10 nervos cranianos têm relação direta com o tronco encefálico. Né? Isso me facilita muito. Coluna vertebral. Ué, coluna vertebral? Sim, meus amigos. A coluna vertebral abriga parte do sistema nervoso central, como vocês sabem, chamado medula espinal. Você pode ter um processo ali compressivo no interior da coluna vertebral, né, um tumor. Você pode ter uma hérnia de disco que compromete tanto a medula espinal, como pode comprometer um nervo espinal, né, um nervo periférico, plexo braquial e plexo lombosacral, nervos periféricos, como dito, junção neuromuscular, sim, lá no detalhe, e o próprio músculo. Identificou o local da lesão, meus amigos? Considerem-se, então, as seguintes categorias fisiopatológicas. Vascular, né? Nós temos a afecção vascular encefálica, popularmente chamado de acidente vascular, né? AVC, derrame. É uma doença encefalovascular, doença cerebrovascular, afecção vascular cerebral, afecção vascular encefálica, enfim, situações onde o suprimento sanguíneo está privado, numa situação de isquemia, ou mesmo ainda, pessoal, hemorragia, questões infecciosas, questões neoplásicas, questões degenerativas. O que vocês lembram? Questões traumáticas, questões tóxico-metabólicas, questões imunomediadas. Então, pessoal, veja, se eu considero o método neurológico,
se eu considero a anatomia da lesão, onde é que ela está localizada, né? O exame neurológico, né? Tanto a história do paciente quanto o exame físico e as questões fisiopatológicas. E aí eu coloco para vocês situações diversas que categorizam, que classificam os diversos tipos de doenças neurológicas, né? Ou os diversos fenômenos clínicos neurológicos. Quando aplicado adequadamente, pessoal, o método neurológico fornece uma abordagem ordenada até para os casos mais complexos. Perdão. Dessa forma, os médicos têm menos probabilidade de serem enganados por mimetismos neurológicos. Por exemplo, quando os sintomas de uma afecção vascular cerebral aguda são, na verdade, decorrentes de um tumor cerebral, né? Se nós não avaliarmos minuciosamente, nós perdemos tempo num diagnóstico qualquer que não é o correto. Uma paralisia ascendente rápida, sugestiva de síndrome de Guillain-Barré, é, na verdade, devido a fatores de compressão na coluna vertebral. Então vejam aí as questões anatômicas, fisiopatológicas, as questões clínicas em geral estão envolvidas, mas é preciso organizar a racionalidade para poder chegar, conforme já insistimos aqui, a um diagnóstico correto, preciso, sem perda de tempo. Bom, distúrbios do sistema nervoso, pessoal. Se nós imaginarmos aqui distúrbios do sistema nervoso, o que logo vem à tua cabeça? Já falamos aí das doenças vasculares cerebrais, né? Mal de Parkinson, mal de Alzheimer. O que mais? Amiotrofia muscular espinal, síndrome de Guillain-Barré. Então, vem uma série de situações clínicas na nossa mente, certamente. Contudo, meus amigos, se eu não tiver o aspecto estrutural e fisiológico totalmente conhecidos, né? Claro, no que se tem à disposição, porque o sistema nervoso ainda precisa de mais desvendares, né? Você tem meio caminho andado. As funções básicas do sistema nervoso são detectar, analisar e transmitir informações. Meus amigos, vocês já viram a neuroanatomia, vocês já viram a neurofisiologia. Eu estou aqui batendo um papo com vocês, chamando a clínica para perto desses conhecimentos. Vejam bem, as funções básicas do sistema nervoso são sensorial, integrativa e motora. Correto? Então, eu tenho receptores sensoriais que são estimulados. Esse estímulo provoca um impulso nervoso que será levado, ou que serão levados, né, para o centro, para o encéfalo, para a medula espinal, para que essas informações sejam processadas, integradas, interpretadas. Parte dela é retida para constituir a memória. E elabora-se aí uma resposta apropriada, adequada, e isso vai, né, no formato de impulsos nervosos, pelas vias descendentes, a resposta sempre será motora, correto? Então, eu tenho estes conhecimentos, já são um bom caminho andado para eu chegar à parte clínica, para eu conhecer as disfunções. Eu preciso conhecer a estrutura e a função. As informações são coletadas pelos sistemas sensoriais, integradas pelo cérebro e utilizadas para gerar sinais enviados às vias motoras e autonômicas para o controle dos movimentos, bem como das funções viscerais e endócrinas. Então, meus amigos, esse é um outro passo que nós não podemos deixar de saber. 3 funções básicas do sistema nervoso comporta: a função sensorial, a função integrativa e a função motora. Eu preciso conhecer todas as estruturas que se envolvem nisso. Eu comentei, os receptores sensoriais são estimulados, né? As vias ascendentes levam ao centro
Essas informações são processadas pelas áreas competentes do sistema nervoso central e elabora-se uma resposta apropriada que, né, via vias descendentes, desculpa a redundância, ou motoras, chegam, até os órgãos efetores e fazem com que os movimentos, as funções viscerais e endócrinas sejam controladas em prol da demanda fisiológica normal, da estabilidade da demanda funcional, que nós chamamos de homeostasia. Ok? Bom, aí o que vocês veem, né? Neurônio motor saindo da parte anterior da substância cinzenta da medula espinal, uma raiz nervosa, né? No nervo espinal e indo até o quê? A um músculo. Então aqui está simbolizada a junção neuromuscular. Existem distúrbios aí, meus amigos. Vocês sabem muito bem que isso aqui, né, uma unidade motora, que é uma terminação axônica nervosa, um telodendro, inervando um grupo de fibras musculares, é uma unidade motora. E vocês sabem que a capacidade de eficiência numa contração muscular depende da ativação progressiva dessas unidades motoras. Então tem problemas ali. Você sabe que ali, a grosso modo, você tem liberação de acetilcolina e que as fibras musculares têm receptores para essa acetilcolina. Mas há doenças que incidem ali. E vocês já viram com os professores anteriores que brilhantemente expuseram essas situações estruturais e fisiológicas para vocês. Bom, neurônios motores inferiores, meus amigos. Os neurônios motores inferiores constituem a via final comum para todos os movimentos voluntários. Não obstante, a lesão dos neurônios motores inferiores ou dos seus axônios causa fraqueza flácida dos músculos inervados. Aquela fraqueza, pessoal, muscular, onde você não tem movimento, aquele membro está em queda, está sem movimento nenhum. A musculatura está com trofismo muito ruim. E o volume também muscular. Além disso, o tônus muscular ou a resistência dos músculos aos movimentos passivos é reduzida, me desculpem. E os reflexos tendinos profundos são atenuados ou abolidos. Galera, o que é tônus muscular? É um estado básico de contração muscular em repouso. Nossa, Luciano, contração muscular em repouso, sim. Vejam bem, meus amigos, graças a Deus, nós não precisamos de anteparo ortótico nenhum, órtese nenhuma para mantermos nossa cabeça posicionada. Nossa musculatura de pescoço, com tônus muscular, mantém a postura da nossa cabeça sem que nós tenhamos que ter atenção para isso. Nós não precisamos ficar contraindo a musculatura do pescoço para manter a cabeça. Há um tônus muscular para isso. Assim como na musculatura de dorso, ou mesmo de tronco em geral, que nos mantém sentado na beira de um leito sem cairmos. Pacientes com problemas de tônus muscular nem ao menos sentam na beira de um leito sem apoio. Esse é o tônus muscular. E aqui diz também, ou a resistência dos músculos aos movimentos passivos. O que é um movimento passivo? É um movimento que o examinador ou o paciente produz em si mesmo. Não é um movimento ativo em que o paciente faz, vencendo a força da gravidade, por exemplo, sozinho. Então, numa lesão de neurônio motor inferior, você tem essas peculiaridades, os reflexos tendíneos também estão atenuados ou estão abolidos. Hipo ou arreflexia. Os reflexos tendíneos e o tônus muscular dependem da atividade dos neurônios motores alfa e também dos receptores sensoriais especializados, os fusos musculares, meus amigos, os órgãos tendíneos de Golgi, bem como dos neurônios motores gama. Eles são menores, cujos axônios inervam esses fusos. Então, esses fusos
São receptores sensoriais, eles recebem estímulo. E pode ser um estímulo de estiramento. A célula muscular, né, largamente chamada de fibra muscular, tem a propriedade de excitabilidade elétrica, assim como o neurônio. Em sendo estimulada, a fibra muscular responde. Alguns neurônios motores gama ficam ativos em repouso. Isso mantém as fibras dos músculos, isso mantém as fibras, que gaguejada, hein? Isso mantém as fibras dos fusos tensas e sensíveis ao estiramento, comentamos isso há pouco. A leve percussão do tendão, meus amigos, estira os fusos musculares e faz com que envie impulsos que ativam os neurônios motores alfa. Por sua vez, esses neurônios disparam e produzem a contração muscular rápida observada durante o reflexo de estiramento miotático. Perfeito? Olha aí. Isso aí é largamente conhecido pelos senhores, né? Uma raiz dorsal, uma raiz ventral, um interneurônio liberando mediador inibitório. Porque, meus amigos, nós temos excitatórios e inibitórios. E assim se dá a homeostasia do sistema nervoso. Né? E aqui toda aquela questão, né, de vias sensitivas, uma sinapse com interneurônio, com neurônio motor, e vem a resposta. O que nós temos aqui? Receptor sensorial, vias aferentes, integração, né? Processou-se a informação aqui e originou-se uma resposta apropriada que vai ser levada pelas fibras descendentes para estimular aqui o nosso órgão efetor. As 3 funções básicas estão aí e sempre estarão. E você já sabe disso. E você vai colocar esses conhecimentos básicos, né? Básicos é de base, não é de banal, é de base. Toda base bem estruturada, né, faz com que uma edificação esteja firme por conta da sua base. Então, esses conhecimentos básicos vão fazer com que vocês possam já pensar na clínica. Se vocês verificaram uma disfunção, mas conhecem a anatomia e fisiologia, vocês estão com meio caminho andado. Então, vejam aí no enunciado o diagrama ilustrando as vias responsáveis pelo reflexo de estiramento e pelo reflexo de estiramento invertido. O estiramento estimula o fuso muscular e os impulsos sobem pela fibra. Coisas que nós falamos aqui, pessoal. A qualquer momento, pessoal, o tempo todo, alguns de vocês já me conhecem, eu chamarei atenção para questões terminológicas, tá? Ainda em neurônios motores inferiores, os neurônios motores alfa e gama são influenciados pelos sistemas de fibras descendentes e seu estado de atividade determina o nível do tônus e a atividade do reflexo de estiramento. Junção neuromuscular. Botei aqui só para lembrar. Eu sei que vocês sabem. Formada pela terminação do nervo motor pré-sináptico e por uma placa motora terminal pós-sináptica. Entre os dois, nós sabemos que há uma fenda sináptica onde muitas coisas acontecem. Olha aí, estruturas afetadas pelos distúrbios da transmissão neuromuscular. Nós vamos falar disso mais para frente, né? Mas veja bem, a esquerda, a transmissão normal, depende da entrada de cálcio, induzida pela despolarização da transmissão neuromuscular, né? Da despolarização através dos canais controlados pela voltagem. Isso estimula a liberação de acetilcolina pelas vesículas sinápticas na zona ativa e dentro da fenda sináptica. Então, são coisas que vocês conhecem, né? Nós vamos falar do distúrbio lá na frente, né? Aqui normal à esquerda, aqui vejam, síndrome de Lambert-Eaton, antibióticos aminoglicosídeos, botulismo, miastenia grave, que causam alterações nessas questões aqui, desde a liberação da acetilcolina até problemas com os receptores. Então, vamos ver isso. Bom, as terminações pré-sinápticas armazenam vesículas sinápticas que contêm o neurotransmissor acetilcolina. Os potenciais de ação despolarizam a terminação do nervo motor
abrem os canais de cálcio controlados pela voltagem e estimulam a liberação do neurotransmissor pela terminação. Coisas que, repito, vocês sabem, mas eu preciso falar aqui até para que fique fixado e que nós possamos fazer as relações. A acetilcolina liberada atravessa a fenda sináptica e chega à membrana pós-sináptica, onde se liga aos receptores colinérgicos nicotínicos. Esses receptores são canais que permitem a entrada de sódio extracelular no interior da placa motora. E isso, galera, despolariza a placa motora, que, por sua vez, despolariza a fibra muscular. E depois disso, lembram? Despolarizou a fibra muscular. Isso faz com que, lembra aí, o retículo sarcoplasmático libere cálcio. E o cálcio, lembrou? Né? Tem uma associação com o complexo troponina-tropomiosina e muda a conformação. Vai lembrando aí, galera. É tudo isso aí. Você precisa desse conhecimento. Após a ativação, os receptores colinérgicos são rapidamente inativados e diminuem a entrada de sódio. Esses receptores permanecem inativos até que a acetilcolina desprenda-se do seu receptor. Esse processo é facilitado pela enzima acetilcolinesterase, que hidrolisa a acetilcolina. Lembraram? A transmissão neuromuscular, pessoal, pode ser afetada de várias formas. Por exemplo, na síndrome miastênica de Lambert-Eaton, anticorpos dirigidos contra os canais de cálcio inibem a entrada desse íon na terminação nervosa e reduzem a liberação do neurotransmissor. Conhecem a síndrome miastênica de Lambert-Eaton? A transmissão neuromuscular pode ser afetada de várias formas. Ué, repetir a frase. Que lindo, né? Os antibióticos aminoglicosídeos também deprimem a função dos canais de cálcio e produzem uma síndrome semelhante. As toxinas proteolíticas produzidas pelo Clostridium botulino clivam proteínas pré-sinápticas específicas e impedem a liberação do neurotransmissor nas sinapses colinérgicas, neuromusculares e parasimpáticas. Né? Além de ter aí, pessoal, repetido Lambert-Eaton, né? De repente é o entusiasmo, me perdoem por isso, mas não faz mal a ninguém. Então, síndrome miastênica de Lambert-Eaton, né? Clostridium botulino. Pessoal, se eu for falar disso aqui, dentro desses slides, vai dar uns 1000 slides, sem exagero. Então, peguem essas noções incipientes e se aprofundem. É muito interessante. Por que não escrever um artigo sobre? Fazer uma revisão bibliográfica, uma revisão sistemática sobre o que tem a respeito dessas entidades clínicas. Na miastenia graves, os autoanticorpos dirigidos contra o receptor nicotínico da acetilcolina bloqueiam a transmissão em virtude da inibição da função do receptor e da ativação de destruição da membrana pós-sináptica mediada pelo complemento. Os nervos motores exercem influência trófica nos músculos que eles inervam. Os músculos desnervados, então, sofrem uma grave atrofia e perdem mais da metade da sua massa original, né, do seu volume muscular, em 2 a 3 meses. É um processo de involução, eu diria assim, muito rápido e muito grave. Aí eu lhes pergunto, pessoal, conhece a miastenia graves? De repente você conhece. Você vai ser ginecologista obstetra? Já imaginou uma grávida com miastenia graves? É uma situação. É uma situação. E eu já vi essa situação. E aí? Como é que você conduz esse processo? Neurônios motores superiores, meus amigos. Os neurônios motores superiores constituem a via comum final entre as estruturas do córtex cerebral e abaixo do córtex cerebral, né, subcorticais, envolvidas no planejamento, na iniciação, no sequenciamento e na modulação de todos os movimentos voluntários. Isso é lindo. Planejar, iniciar, sequenciar,
modular os movimentos voluntários. E eu colocaria mais aí, terminar o movimento voluntário. Eu preciso ter também um freio inibitório. Então, são condições do movimento que muitas vezes nós conversamos e falamos do movimento de forma simplória. É um movimento. Sim, mas o movimento precisa de um planejamento, precisa de uma sequência, precisa iniciar e precisa terminar. As questões da dismetria, o teste de índice-nariz, que você, com seu membro superior abduzido e fletido horizontalmente, leva seu dedo indicador ao nariz, de olho aberto ou não. E você verifica nesse simplório exame que o indivíduo não tem a capacidade de levar o dedo indicador ao nariz, por questões que podem envolver, eu nunca vou falar sempre nem nunca, podem envolver planejamento, iniciação, término, a sequência e a modulação dos movimentos voluntários. Nós sabemos que não é só a área suplementar motora, a área pré-motora, o giro pré-central. Nós sabemos que também precisamos receber informações, nós precisamos da coordenação motora, das questões posturais. Se eu não estiver bem postado, os meus movimentos vão sair inadequados ou ineficientes, perdão. Núcleos da base, substância negra, núcleo subtalâmico, todas essas, cerebelo. Eu preciso ter em mente que não é só uma área, são as interconexões. E aí, se eu sei disso, eu sei o que pode estar havendo de errado com o paciente. Essas vias neuronais podem ser interrompidas no córtex cerebral, na substância branca subcortical, na cápsula interna, no tronco encefálico ou na medula espinal, meus amigos. Nós temos no sistema nervoso central, né, fibras projecionais, associativas e comissurais. Lembram disso? As fibras comissurais comunicam uma área de um hemisfério cerebral com a área correspondente do hemisfério cerebral contralateral. As associativas comunicam uma área do hemisfério cerebral com outra do mesmo hemisfério cerebral. E as projecionais comunicam o córtex cerebral com áreas mais inferiores e áreas inferiores com o córtex cerebral. A cápsula interna, por exemplo, é uma delas. Eu tenho conhecimento da cápsula interna, eu sei onde está, eu sei quem irriga. São essas questões, pessoal, que nós precisamos nos aprofundar, e eu insisto, para que nós tenhamos uma boa visão clínica, já que estamos falando da neurologia. E assim é com as diversas especialidades. Olha aí que lindo. Tipos de neurônios motores. Então você está vendo aqui, ó, neurônio motor superior. Ele vem do córtex cerebral, né? Giro pré-central, desce, onde ele passa? Mesencéfalo, a cruzadinha, ponte, bulbo. Você conhece o bulbo, meu amigo? Você conhece as pirâmides do bulbo. Os tratos córtico-espinais ali passam por ali, né? As olivas do bulbo. O que tem nas olivas do bulbo? Me faz lembrar o quê, por exemplo? Núcleo olivar inferior. Quem é esse cara? Medula espinal até chegar no órgão efetor, no caso do músculo estriado esquelético. Né? Neurônio motor inferior. Neurônio motor inferior a partir da medula espinal. Fez a sua sinapsezinha, desceu. Então você tem situações com neurônio motor superior e com neurônio motor inferior, já ditas aqui, né? Mas que certamente é preciso aprofundar, que o nosso espaço é pequeno, mas vale a provocação aqui para que vocês busquem mais. Olha aí que lindo. Um outro tipo de ilustração esquemática, né? As vias dos neurônios motores superiores. Está aqui o córtex motor, né? E aí as áreas, né? Membro inferior, tronco, membro superior. E a descida dos axônios por tratos, né?
pelas várias partes do encéfalo e medula espinal, sistema nervoso central. As lesões unilaterais, pessoal, dos neurônios motores superiores preservam os músculos inervados pelos neurônios motores inferiores, que recebem estímulos corticais bilaterais, dos dois lados, como os músculos dos olhos, da mandíbula, da parte superior da face, da faringe, da laringe, do pescoço e do tórax, bem como do abdômen também. Ao contrário, pessoal, da paralisia resultante das lesões dos neurônios motores inferiores, a paralisia causada pelas lesões dos neurônios motores superiores raramente é completa e persistente por períodos longos. As lesões agudas, principalmente as que envolvem medula espinal, geralmente causam paralisia flácida, supressão dos reflexos espinais. O reflexo bulbo cavernoso, inclusive, é um referencial para nós entendermos quando acabou o período do choque espinhal, né, clinicamente conhecido. Os reflexos espinais em todos os segmentos situados abaixo da lesão. Nas lesões da medula espinal, esse é conhecido como choque espinhal ou choque medular. Depois de alguns dias ou semanas de flacidez, e inclusive sem reflexo bulbo cavernoso, surge um estado como espasticidade. Se caracteriza por hipertonia e hiperatividade dos reflexos de estiramento. Então, normalmente você vê lá um paciente espástico, com tônus muscular aumentado, parece que ele está em estado de constante contração muscular dos músculos estriados esqueléticos. Aquele membro, né, aquela flexão de antebraço que você luta para esticar esse membro. E tem que ter cuidado para você não romper um músculo, não romper um tendão, uma fratura por avulsão. Então vejam como as entidades clínicas neurológicas elas têm os seus períodos. As lesões dos neurônios motores superiores causam um padrão característico de fraqueza dos membros e as alterações do tônus acompanham. Os músculos antigravitacionais dos membros são mais ativados em comparação com os demais músculos. Os antebraços tendem a assumir uma postura em flexão e em pronação. Imaginem aí. Enquanto os membros inferiores ficam estendidos. Por outro lado, pessoal, os músculos extensores dos membros superiores e flexores dos membros inferiores são preferencialmente enfraquecidos. Por um lado, pessoal, isso é bom, explicando o seguinte: quando o pessoal da fisioterapia, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, eu tenho um paciente desse com espasticidade em extensão de membro inferior e espasticidade em flexão de membro superior, isso me ajuda muito. Imagina se fosse o contrário, se ele tivesse os membros superiores em extensão, mas, sobretudo, os membros inferiores em flexão de joelho e coxa. Imaginem, eu não ia ter muita chance para desfazer essa espasticidade e colocar esse paciente em pé para empreender um treino de marcha. Então, isso é muito interessante de se reconhecer. Porque quando você olha para um paciente, você olha o todo, inclusive os aspectos funcionais. Coisas que vocês verificam no módulo de locomoção, por exemplo. O tônus dos músculos antigravitacionais, flexores dos membros superiores e extensores dos membros inferiores. Então vamos lá, flexores dos membros superiores. Aí você vai pegar toda aquela turma anterior do membro superior. Bíceps braquial, toda aquela parte anterior do antebraço, flexor radial do carpo, flexor lunar do carpo, palmar longo, flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos, enfim, toda aquela turma. Esse paciente de membro superior, né, estará com espasticidade, geralmente eles têm pronação do antebraço, flexão de mão e dedos, adução de braço com rotação medial.
fora a pronação e flexão do cotovelo ou do antebraço. Isso aumenta, e caso sejam estendidos rapidamente, respondem com uma contração súbita, seguida de um aumento rápido e, por fim, declínio da resistência à medida que o movimento passivo continua. Essa sequência constitui sinal de canivete, sinal clássico. Né? Num paciente desse tipo, você não pode fazer, né, estender rapidamente, tem que ter um cuidado aí. A turma da fisioterapia tem vários recursos para abordar o paciente desse que está com espasticidade. Eu preciso fazer a quebra do padrão postural desse paciente, né? Ele está em flexão de antebraço, eu preciso estender. Ele está em flexão de mão e dedos, eu preciso estendê-los. Mas como fazer isso? Muito rápido? Não. Isso tem ciência. Isso tem neuroanatomia e neurofisiologia. O sinal do canivete é só para que você ateste, né, a questão dos neurônios motores superiores, que a lesão foi nele. Pode haver também clonos, pessoal. Se vocês já não tiveram, devem ter em algum momento aí nas disciplinas de semiologia. O clonus é uma série de contrações musculares involuntárias, tipo uma tremedeirazinha em resposta a um estiramento passivo. Alguém esticando, alguém tentando desfazer um padrão patológico de flexão de antebraço, por exemplo, muito rápido, muito bruscamente, principalmente com as lesões na medula espinal. A distribuição da paralisia resultante das lesões dos neurônios motores superiores varia com a localização da lesão. As lesões situadas acima da ponte comprometem os movimentos da parte inferior da face, do braço e da perna contralaterais. Já as lesões localizadas abaixo da ponte preservam a face. As lesões da cápsula interna, meus amigos, normalmente suprimem também os movimentos da face, do braço e pernas contralaterais, porque as fibras motoras estão firmemente justapostas nessa região. Lembra lá da neuroanatomia? A cápsula interna? Não obstante, pessoal, as lesões do córtex ou da substância branca subcortical tendem a afetar diferentemente os membros e a face, pois as fibras motoras estão dispersas em uma área mais ampla do cérebro. Isso aí é estrutura, galera. Então, pela estrutura, eu tenho uma ideia funcional. Meus amigos, eu vou parar aqui. Né? Já decorreram em 42 minutos, e se fica demais, né, fica chato. Daqui a pouco eu volto. Um abração.